Mas Caio, por que você decidiu morar em Manchester e não em Londres, Liverpool ou outra cidade da Inglaterra? Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma semana eu de volta aqui pra gente poder bater aquele papo, e o tema do vídeo de hoje vai ser por que eu escolhi a cidade de Manchester para ser o meu novo lar. Até porque essa é uma das perguntas que eu acabo recebendo bastante de vocês. Mas esse vídeo não vai ser só pra quem tá querendo vir pra Inglaterra não, tá? Eu acho que ele pode ajudar você que tá se organizando pra você fazer um intercâmbio e qual cidade você vai, de repente, escolher pra poder realizar esse seu sonho, esse seu projeto. Então bora bater aquele papo? Antes de eu falar por que eu escolhi a cidade de Manchester, tem alguns pontos que eu queria debater aqui com vocês. Então eu acho que é bastante importante, primeiro, a gente entender a nossa experiência, a nossa realidade e também entender quais os nossos objetivos quando a gente tá decidindo, por exemplo, fazer um intercâmbio ou escolher uma nova cidade pra morar. Claro que tudo que eu vou dizer aqui é um pouco da minha interpretação e também do meu ponto de vista. Eu vim de São Paulo, então eu gastava 1h30, 2 horas pra poder ir pro trabalho, mais 1h30, 2 horas pra voltar. Cerca de 3 a 4 horas do dia era perdido com locomoção, falando dessa única atividade que eu tinha que fazer, que era ir para o trabalho e voltar, além de outras coisas que, enfim, lazer também muitas vezes eu tinha que gastar um certo tempo para poder me locomover. Então se gasta muito tempo com locomoção. Mas eu sempre também fui apaixonado por São Paulo, eu nasci lá, nasci em Santo André, na verdade, então assim, pra mim nunca teve uma outra realidade, isso pra mim super foi tranquilaço. E acaba também que eu sempre me encantei por São Paulo porque você tem muito acesso a muitas coisas 24 horas, desde o supermercado até mesmo restaurantes, padarias, enfim. Então isso é muito bacana. Já consegui comer, por exemplo, uma feijoada na madrugada. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de São Paulo, né? Esse acesso que você tem de uma cidade grande, vamos dizer assim. Talvez em cidades menores, por exemplo, pelas minhas experiências. Minha mãe mora no interior de São Paulo, e às vezes que eu vou lá visitar ela, eu sinto essa diferença do que é São Paulo para outras cidades. Mas, obviamente, isso é a minha experiência, né? Talvez você tenha uma experiência um pouco diferente. Você veio do oposto, você veio de uma cidade mais pacata e não se imagina, por exemplo, morando em São Paulo. Esse é o caso da minha esposa. Ela é de Cascavel, no Paraná. Ela não se imagina morando em São Paulo, por exemplo, perdendo 4 horas do dia dela ali pra poder ir trabalhar e voltar. Ela gastava 10 minutos de carro da casa até o trabalho. Então, acaba sendo bem relativo em relação às suas experiências. Por isso que eu falo, é importante você entender um pouquinho aquilo que você já tem como experiência e qual é a sua realidade. O próximo ponto seria quais são os seus objetivos ou até mesmo o que você está disposto a abrir mão ou o que você quer de novo nesse novo destino, nesse novo país. Coisas diferentes vão ser, até porque a gente está falando de outras culturas. Muitas vezes você mudar de São Paulo para o sul ou para o norte, ou para o nordeste, ou para o centro-oeste, as culturas já são diferentes. Nosso país ele é continental. Imagina indo para outro país. Então, claro que a realidade, por exemplo, da Irlanda, da Inglaterra, vai ser diferente, ou até mesmo de Malta. Então, isso a gente tem que colocar na balança. Mas o que daquela cidade que eu estou escolhendo talvez vai se assemelhar mais com a experiência que eu quero ter em relação aos meus propósitos. Então, por exemplo, eu, Caio, não queria perder muitas características de São Paulo. Eu gostava desse acesso. Então, ir para uma capital, para mim, era fundamental. Quando eu decidi fazer meu intercâmbio, eu escolhi Dublin. Então, a Irlanda era o país. Qual que era a cidade? Pô, Dublin, eu acho que é o que mais se assemelha das experiências que eu tenho aqui, das coisas que eu não quero perder daqui. Por exemplo, o aeroporto de Dublin tá ali pertinho. Se eu estivesse morando numa cidade interior, talvez eu teria que ir para Dublin para poder fazer minhas viagens. Assim como, por exemplo, no Brasil, a minha esposa saiu de Cascavel para São Paulo, de São Paulo veio para Europa e depois veio para Irlanda. Então, acaba que esses são pontos que você tem que colocar, né, na sua balança para tomar essa decisão, no meu ponto de vista. O que você está disposto a abrir mão e o que você está querendo de novo, de repente, nesse seu novo destino. E aí, uma das coisas interessantes é que a minha realidade no Brasil era uma, aí eu fui para Irlanda, mudou um pouco. Quando eu fui vir para Inglaterra, eu já era, né, um novo Caio. Então, acabou que as minhas perspectivas também mudaram. Então, por exemplo, perder ali de 3 a 4 horas do meu dia com transporte ou até mais, já não era uma realidade pra mim na Irlanda. E isso pra mim não fez muito sentido quando eu quis mudar pra Inglaterra. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de Inglaterra, a gente vai vir logo a primeira cidade que vem na nossa cabeça é Londres, que é a capital, é uma das principais capitais do mundo. E aí, quando a gente pensa em Londres, ela tem um tamanho bem semelhante ao de São Paulo, né? Eu acho que a gente consegue comparar aí as duas cidades. Claro que vão ter outras culturas, vai ter coisas diferentes ali, mas nessa proporção da loucura, né, que é São Paulo, em Londres você vai ter isso igual também. Você, por exemplo, vai investir muito tempo do seu dia, ou perder muito tempo do seu dia, se locomovendo, porque Londres é muito grande. E morar no centro acaba sendo bem mais caro, até por essa facilidade. Então, provavelmente a gente ia morar mais afastado do centro para conseguir ter ali valores mais acessíveis
acessíveis, por exemplo, de aluguel. E aí, para você que está fazendo seu intercâmbio, tudo isso também vai na balança. Por exemplo, eu quero ir para Londres, não quero perder muito tempo. Sua escola pode ficar ali na zona 1, você pode escolher uma acomodação na zona 1 também, zona 2, vai perder bem pouco tempo para você se locomover. Isso pode impactar o quê? No seu bolso, no financeiro. Então, lembra que eu falei quais são os seus objetivos, o que você está disposto a abrir mão? Pô, eu quero perder muito pouco tempo para fazer as coisas, então eu quero estar lá super bem localizado. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de Londres, o super bem localizado nem sempre vai ser super bem localizado para tudo, porque a cidade é muito grande. Então tem coisa para fazer pela cidade como um todo. E as coisas às vezes vão ser afastadas. Então, por exemplo, quem gosta muito para ir lá quer ir no estúdio do Harry Potter, é afastado do centro. Então você vai despender tempo mesmo morando lá no coração de Londres. Agora, claro que talvez comparado com a pessoa que mora ou esteja ali acomodado bem mais distante, pode ser que essa pessoa perca mais tempo ainda. Então vai depender muito ali dos seus objetivos. E aí, pra gente, por exemplo, isso não se encaixou muito. A gente não queria viver numa cidade onde eu precisasse gastar muito tempo ali para nossas rotinas, até porque também o nosso propósito veio para cá para morar e não fazer, por exemplo, um intercâmbio, por exemplo, de curta duração. Talvez, nesse caso, eu poderia mudar de ideia dentro dos meus objetivos. Agora, lembrando que eu sou apenas o Caio, né? A gente tá falando com uma diversidade de pessoas, então cada um vai ter seu objetivo e cada um tem a sua forma de pensar, e o seu intercâmbio pode ser feito de uma maneira diferente do que, de repente, foi feito o meu, ou até mesmo as escolhas podem ser diferentes. Então, a gente descartou Londres por esse motivo, e um outro motivo também era o custo de vida. Assim, por exemplo, como em São Paulo, eu sei que aluguel é mais caro se você quiser morar no centro, comparado, por exemplo, com outras cidades. Em Londres, acaba também sendo mais caro. Isso acontece, acho que tudo que é lugar do mundo. Em Dublin também acontece isso. Só que em Dublin, na Irlanda, né, de uma maneira geral, eu ainda acho que a relação acaba não sendo assim tão discrepante entre outras cidades que também são referências, por exemplo, como Galway, Cork. Até tem um custo de vida mais barato, né? Principalmente quando a gente fala de aluguel, que as outras coisas acho que acaba sendo bem semelhante, mas não é tão discrepante, por exemplo, quando você olha aqui na Inglaterra, Londres e outras cidades. Então, Londres realmente acaba sendo bem mais caro. Tanto que, por exemplo, o salário mínimo aqui de Londres é mais alto, porque os custos de vida são mais altos por lá. Por exemplo, na Irlanda você não tem isso, é a nível nacional e pronto, porque tem diferença, mas não é, acho que tão grande, por exemplo, quando eu vejo aqui. Então, a gente descartou Londres, mas ao mesmo tempo a gente também não queria ir pra uma cidadezinha, sei lá, da menor cidade da Inglaterra, ali mais pacata, que pode ter todo o seu charme, ser uma delícia. Por exemplo, eu fui visitar Chester, que é uma cidade muito gostosa aqui próximo de Manchester, mas foi bacana para aquele passeio. Eu não conseguiria, morar lá pelas minhas preferências, né? Não só minha, como da minha esposa também. Então acabou que a gente optou pela segunda maior cidade, que é Manchester, que ainda acaba sendo uma cidade grande. A grande Manchester, região metropolitana aqui, tem mais de 4 milhões de habitantes, mas a gente conseguiu morar aqui próximo do centro, pagando um valor super acessível. Inclusive, a gente acabou investindo menos do que em aluguel, por exemplo, que eu gastava em Dublin, né? Então isso pra gente foi bem interessante. E a gente também tem essa comodidade um pouco mais de perder menos tempo com locomoção. Eu acabo hoje trabalhando de casa, então acaba fazendo home office, acaba sendo mais tranquilo, mas a minha esposa, por exemplo, ela consegue ir trabalhar de carro gastando ali 10 minutinhos, 15 minutos, com trânsito, no máximo que ela gastou foi 30. Então acabou que super tranquilo comparado, por exemplo, com Londres, que isso não ia acontecer. Então por isso a gente acabou decidindo vir para Manchester, porque acabava sendo a segunda maior cidade aqui da Inglaterra. Tem bastante coisa para fazer, desde restaurantes. Eu também gosto muito de Manchester porque tem bastante festival. Claro que agora por conta da pandemia ainda eles estão voltando aos poucos, então esse ano tá tendo alguns, mas nem todos. E é uma das coisas que eu acho também bem bacana é que, comparado, por exemplo, com Londres, que tem muita gente, às vezes os acessos aqui acabam sendo mais fáceis. Então, algumas pesquisas que eu fiz, por exemplo, os principais shows que acontecem aqui na Inglaterra vão acontecer em Londres, muitas vezes vão acontecer em Manchester também, só que aí, por exemplo, em Londres os ingressos vão assim, e aí em Manchester às vezes acaba sendo mais fácil de você conseguir comprar. Então isso foi por pesquisas que eu fiz, ainda não consegui vivenciar essa experiência, mas eu trago aqui para compartilhar com vocês também quando isso acontecer. Outra coisa também, eu acho muito bacana que aqui tem o estádio do Manchester City e do Manchester United. Eu sempre gostei bastante também do futebol ali europeu. Eu não sou um fanático de ficar assistindo muito futebol, mas esse ambiente do estádio, lá na minha cidade de Santo André, eu ia bastante. Então eu achei muito bacana morar nessa cidade por conta disso também. Então foram alguns fatores ali de poder escolher a cidade de Manchester. Mas de uma maneira geral, eu diria que a gente escolheu porque é uma cidade grande, embora não seja a capital, e ao mesmo tempo acaba tendo mais comodidade, porque eu não preciso gastar tanto tempo nos locomovendo. Eu acho que esses foram os principais pontos que a gente decidiu vir aqui para Manchester, e a gente tá adorando a cidade, então acho que foi uma escolha excelente que a gente fez. A gente tem acesso a praticamente tudo que tem aqui na Inglaterra, mas ao mesmo tempo uma comodidade de ser uma cidade um pouco menor não, bem menor comparado com Londres.
país. Bom, esse daqui foi o nosso papo de hoje, um pouquinho de por que a gente escolheu aqui morar em Manchester, e também espero ter ajudado vocês de uma maneira geral, porque eu acho que são dicas que eu pude dar que vão influenciar qual cidade você vai realizar seu intercâmbio, ou até mesmo qual país, desde clima também, pode entrar nessa lista. Pra mim não entrou porque Manchester e Dublin tem clima muito semelhante, então acabou que isso não foi um impacto, como Londres também, e a Inglaterra, como em geral, e Irlanda são semelhantes em alguns pontos, mas, por exemplo, se você está procurando muito sol, Malta pode ser algo mais interessante para você, porque acaba que é uma ilha paradisíaca que no verão tem temperaturas altas, bastante praia, então dá para curtir ali o verão europeu, bem diferente, por exemplo, que vai ser aqui na Inglaterra ou na Irlanda. Então, acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem eu tô de volta pra gente bater aquele papo novamente, tá bom? Tchau, tchau pra vocês e beijo!